Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Olha, o Opinião está de volta. Programa Opinião que começa nesse instante, vai até às 8h30. Hoje, 24 de maio de 2022. Estamos na terça-feira. O Opinião ao vivo, como sempre. E hoje a gente, mais uma vez, dá espaço, abre espaço aqui para um bom debate jurídico até, porque quando vem aqui um membro do Poder Judiciário, quando a gente traz um magistrado aqui, a gente acaba tendo aula, porque eu particularmente fico explorando até obter as informações que eu tenho certeza que você também tem algumas dúvidas, e aqui a gente está para dirimir as dúvidas no que diz respeito ao Poder Judiciário. Hoje está aqui o doutor, já viu aí na abertura, não é? Doutor Iali Sabo Mendes, que é da 7ª Vara Civil de Cuiabá, com quem a gente vai discorrer sobre a 7ª Vara, vamos conversar sobre um mundo. Rapaz, tem esse pós-pandemia, se é que a gente já pode chamar de pós, né? Porque ela deu uma reduzida aí, os trabalhos propriamente, acesso à justiça. Você tem alguma dúvida? Mande também via WhatsApp, 99932-2529. Interaja conosco, quem manda na opinião é o nosso telespectador, que há 2 anos está aqui nos prestigiando, e isso é motivo de honra para nós. Ou não, Lorenberg Alves? Estou certo ou estou com a razão? Está com tudo, Boa noite. Com a razão. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Concordo em gênero, número e grau, viu? Então, a você que acompanha a opinião também pela internet, pelo www.gazeta Digital e também pela página no Facebook da TV Pantanal, obrigado pelo carinho da companhia. Doutor Iali, muito bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, não é? Razão que a gente está aqui, não é, para bem informar, e hoje trazendo aqui os seus vastos conhecimentos ao nosso telespectador. Seja bem-vindo. Eu vou perguntar logo, rapaz, estou falando aí que a pandemia deu graças a Deus, uma reduzida, os números já são bastante pequenos, às vezes nem existem diz respeito a óbitos. O novo normal pode ou deverá ser verificado no âmbito do judiciário, na sua avaliação, audiências, por exemplo. Qual a influência desse período nefasto que assolou aí o mundo inteiro? Que isso trará ou já está trazendo aí vou falar benefício, mas de mudança que deve ficar? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Eu agradeço o espaço aqui da gente tá opinando, né? Discutindo e aprendendo, porque ensinar a gente não ensina, só aprende a cada dia, a cada momento. Realmente nós passamos por um período pandêmico terrível, coisa que nós todos, tenho certeza, jamais pensaríamos que passaríamos tamanha dor, né? Tamanho sofrimento, como praticamente impossível você não encontrar uma pessoa que não tenha tido um amigo, um parente, uma pessoa muito próxima que tenha infelizmente vindo a óbito, né? E isso nos transtorna, né? Por não aceitar esse tipo, mas os desígnios de Deus são os desígnios de Deus, a gente não pode maculá-los de forma alguma. Bem, em termos de judiciário, nós tivemos um incremento no judiciário, uma coisa assoberbante, coisas que nós não acreditaríamos 4 anos atrás o que ocorreu em termos de evolução no Poder Judiciário, em todos os sentidos, né? Hoje se faz a digitalização 100% de tudo do Poder Judiciário, desde o processo do juizado especial, que isso começou em 2007, né, com um sistema do CNJ chamado ProJude, e hoje utilizamos o sistema PJE, também do CNJ, mas já em todas as áreas do Poder Judiciário, inclusive nos processos administrativos. Hoje, praticamente, o uso de papel no Poder Judiciário inexiste, praticamente zero. Digitalizou-se quase tudo. Tudo, 100% digitalizado.
E isso sem contar as audiências, né? Me desculpa contar uma breve história que eu comento com os colegas e com os amigos. Eu digo o seguinte: hoje companhia aérea só serve para duas coisas. Só serve para, infelizmente, transportar doente, quem estiver doente, ou outra coisa que é boa para passeio. Mas aquelas reuniões que existiam, os próprios advogados saíam de São Paulo, Curitiba, Brasília e todo dia vinham ao fórum, não existe mais. A internet Não, mostrou que veio. Mostrou a que veio. Ano passado estive convocado junto ao Colégio Tribunal de Justiça, na Câmara de Direito Público, e depois de votarmos um processo, um advogado do Rio de Janeiro disse o seguinte, que ele estava maravilhado com a sustentação oral que ele tinha feito naquele momento e a receptividade dos magistrados. Votou, todo mundo ouviu, discutiu o processo ali, ao vivo, né? Como estamos agora. E a maneira como isso trouxe de economia para o jurisdicionado. Imagina um custo, sair do Rio de Janeiro, pegar um avião, vir para Cuiabá, ficar no hotel com certeza, né? Gasto com alimentação, aí tudo. Gasto de alimentação, ir ao tribunal, fazer sua sustentação oral e sair com o resultado. Hoje isso é feito online. Praticamente, minhas audiências hoje não existe mais intimação por carta precatória. Faço audiência ouvindo você, Paulo, aqui, professor Lorenberg em Campo Grande, outra parte em São Paulo. Sem prejuízo, doutor? Sem nenhum... Devido ao processo legal é obedecido? Tudo, ampla defesa. Tudo obedecido e tudo. Só para você ter uma ideia, eu já fiz uma audiência com uma parte na Austrália. Fiz uma audiência e tranquilo, tinha que depor depois. Você imagina uma carta rogatória para a Austrália. Imagino. Você está entendendo? Eu vou só chamar para a conversa aqui Lorenberg e a gente vai inclusive discorrer mais sobre isso. Esse é um assunto muito assim, que instigante, não é? E que a gente vai discorrer mais ao longo do programa de hoje. Professor Lorenberg. Juiz, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. Nós ganhamos muito, eu particularmente ganho muito, Obrigado, porque vou professor. aprender e aprendo muito. E Obrigado. o amigo telespectador já está ganhando. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que já está ganhando com a presença do senhor. Obrigado. Eu vou pegar carona numa parte, ou quase toda a resposta que o senhor acabou de nos dar, porque eu tenho notícia, e me corrija se eu estiver errado, que em 2008 o senhor comandou o único juizado de Mato Grosso que fez uso da tecnologia implantada por início de um projeto piloto, que no âmbito nacional, o projeto era o Programa Judicial Digital. Eu gostaria muito de ouvi-lo para rapidamente discorrer um pouco sobre essa experiência e parece-me que casa justamente com aquela resposta que você acabou de nos dar. Obrigado, professor, até pela lembrança que isso me traz muita alegria. Um momento muito bom da minha vida, porque eu fui o 4º juizado no Brasil a ser implantado o projeto ProJude, né? O Programa Judicial Eletrônico. É uma maravilha. Até há tempos, à época, eu conversando com o ex-ministro Ari Pragender, que era ministro do STJ e também ao momento estava junto ao TSE, ele pediu que eu explicasse para ele como que era esse ProJude. Aí eu mostrei para ele, Excelência, olha, aqui eu despacho, aqui meus assessores despacham, vem para mim, se eu quiser modificar a decisão, o despacho, a sentença, mostrei. Ele disse assim para mim, Yali, dia que isso chegar no STJ, eu peço aposentadoria. Falei, Excelência, eu também pensava a mesma coisa que o senhor, mas isso aqui é tão inebriante que a gente acostuma, sabe? E
ao ponto de eu, inclusive nessa época, não sei se vocês lembram, teve aquele apagão nos aeroportos, que nós ficávamos 5, 6, 8 horas Aguardando aí. aguardando. Para mim aquilo era uma tranquilidade. Eu sentava com o notebook, pagava ou pegava um Wi-Fi, despachava, sentenciava sentado no chão, ficava lá sentado, tudo, e despachando, dando a prestação jurisdicional. Outro momento, teve um período que eu fui para o exterior e teve um problema de cancelamento de voo. Eu fiquei lá na cidade de Nova York e em 2 dias a mais que o voo da TAM não tinha sido cancelado naquele dia, porque era problema de frio, essas coisas, e foi transferido para 2 dias depois. E eu simplesmente, no hotel, despachava tudo, trabalhava, sem ninguém saber se eu estava em Cuiabá, se eu estava, vou usar aí a minha cidade, Diamantino, ou se estava nos Estados Unidos da América. Então, essa tecnologia em 2008 já nos deixava inebriado. Imagina hoje a velocidade que isso evoluiu, né? A velocidade que isso evoluiu. E olha, nós temos que fazer um reconhecimento. Mato Grosso é um estado, em termos de tecnologia, nós podemos ter aí problemas de logística, mas de tecnologia sempre foi muito bom. Por quê? Nos congressos que nós íamos, nós encontrávamos com colegas de outros estados onde estava sendo implantado, dizia, Ali, isso não tem a menor possibilidade. Só para você ter uma ideia, isso um colega do Maranhão me disse, eu vou, dou um despacho, dou um clique, vou para casa, almoço e o sistema estava rodando ainda quando volta. Enquanto nós aqui em Mato Grosso era na hora. Como eu fui o quarto e me adaptei tão bem com o sistema, a ex-ministra, a presidente do STF à época, a ministra Ellen Grace Norfleet, ela até me chamou para trabalhar como juiz auxiliar à época, né? O Dr. Sérgio Tejada era o secretário-geral dela, tudo. E aquilo que eu pude colaborar com a justiça brasileira e tenho certeza com o juizado especial aqui em Mato Grosso, junto com esse projeto ProJude, eu fiz. E acreditando que um dia nós íamos chegar a isso que nós chegamos, sabe? É um encontro hoje de tecnologia que era inacreditável há anos atrás, né? Eu sempre costumo dar exemplo os períodos de Copa do Mundo, né? Eu lembro que nesse período tinha havido a Copa da Alemanha, que para mim foi esse tempo atrás. Alemanha, aí África do Sul, Brasil, Rússia, né? E agora o Catar. Quer dizer, são períodos muito curtos, né, professor Lohenberg? Com uma evolução tão grande, né? Eu peguei processo, por exemplo, em Diamantino, quando fui juiz lá, que o desembargador Orlando Perry tinha sido juiz substituto nos autos. Quer dizer, aquele autos que tinha lá 20, 30, e não digo que é culpa do magistrado, não, de forma alguma da magistratura. É muitas vezes processos que não te passam na frente, não passa ali você. O processo digital está o tempo todo pipocando aqui no meu celular, nos computadores, né? Minha mulher sempre reclama, Ali, domingo está sentado lá, poxa, assistir uma televisão aí muitas vezes que nada vai me acrescentar e está dando a prestação jurisdicional, né? Pelo menos estou ali fazendo o que eu gosto, que não é nenhum sacrifício. Então, aí eu vou insistir numa situação aqui, e aí uma pergunta, mais no âmbito da curiosidade mesmo, doutor. Quando eu falei do prejuízo, quando eu questionei sobre prejuízo, é aquilo, não existe diferença realmente quando uma das partes está presente e a hora que ela está online. Entre as duas situações não há prejuízo, porque eu tenho comigo que o calor da discussão ali, de um depoimento, de uma declaração,
influencia no ponto de vista do convencimento, dos argumentos, não sei. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas a gente acostumou tanto com esse formato tradicional que a impressão que fica é essa. O senhor acha que o digital, o digital online, o virtual, ele consegue suprir isso tudo, sem prejuízo, mais uma vez eu insisto? Olha, Paulo, eu falo uma coisa para você. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Veloso, ele dizia o seguinte, inclusive uma vez ele me disse isso no aeroporto de Brasília, ele falou, Yari, o primeiro juiz da causa que julga de verdade é o juiz de primeiro grau. É aquele que tem contato com as partes, tem contato com as provas. Depois vai para o tribunal, vai para o STJ e chega até nós. O que chega até nós? Papel. Não chega a essa agrura que você falou, esse sentimento. Você está entendendo? Eu sempre falo isso. Quantas vezes eu julgando na turma recursal, numa sustentação oral, eu chegar, olhar para o advogado e falar assim, doutor, eu vou pegar essa audiência, eu não tinha prestado atenção nisso que o senhor falou, eu vou retirar de pauta, próxima sessão, ou eu confirmo, porque eu ia votar contrário, e vou conferir os dados que o senhor me passou. Porque nós não estamos aqui para ser juiz bom, nós estamos aqui para ser juiz justo. O juiz não tem que ser bom, o juiz tem que ser justo. E o juiz tem que ter sentimento? Pode ter sentimento? Vou só exemplificar aqui uma história. No âmbito criminal. Tem lá uma senhora que teve um filho, uma filha que foi vítima de estupro. E aí combinou com o pior, não é? E ela está prestando um depoimento, ou alguém está prestando um depoimento, onde há emoção, a carga emocional muito forte, cuja a situação pode demover um próprio juiz, ou quem quer que seja, de uma ideia que estava tomada já, de um posicionamento. De repente, aquilo lá faz com que a pessoa, pelo menos, peça vista, não sei se cabe vista, mas, ou que ela mude de opinião, que ela peça tempo para pensar um pouco mais. Paulo, eu já mudei de opinião, como estava dizendo, várias vezes. Você está entendendo? Exatamente pelo sentimento, pelo viver, você está entendendo? Eu vou contar uma história aqui e realmente a gente vê a sociedade, a evolução da sociedade. Apesar de nós não termos o nosso movimento jurídico, político, institucional, da norma escrita, né, diferente do sistema norte-americano, do sistema inglês, que é o direito do costume, né? Mas tem coisas que a gente acaba adaptando, né? Eu cheguei numa comarca no interior e na primeira semana eu vi um processo onde tinha um rapaz sentado como testemunha de acusação. O rito à época era interrogatório, aí depois testemunha de acusação, testemunha de defesa, 499 e alegações finais, para você julgar o processo criminal. Hoje é invertido. Então, à época, em 2002, cheguei e comecei a ler o processo. Eu lia, mas não estou entendendo. E o membro do Ministério Público ao meu lado, quieto. Aí eu falei para o acusado, e a testemunha de acusação sentada à frente, filho dele, me conta essa história que eu estou achando que, sei se são princípios da gente, né? Por isso que eu falo, o juiz tem sentimento e muito, né? É isso que eu perguntei. E ele falou, não, doutor, eu trabalho, eu sou caseiro num sítio, trabalho de sol a sol, acordei 5 da manhã, fiz comida pro meu filho para deixar para mim ir lá, tudo, cheguei final da tarde, vi que meu filho pegou uma faca. Tá, e aí? Mas eu cheguei, perguntei para ele para que era, ele falou que tinha brigado no colégio, que ia matar um menino. Olha a inversão de valores. Aí, peguei, dei-lhe uma surra. E eu, como nunca fui nenhum, graças a Deus santo, né? Eu sempre dizia, meu falecido pai era médico, eu e meu irmão, que inclusive era presidente do Tribunal Regional Federal, o desembargador Ítalo,
nós apanhávamos quase que todos os dias, sabe? E meu pai falava assim, não, eu vou ter que marcar dia para vocês apanhar, segunda, quarta e sexta, que nós já estávamos no lucro, né? Aí eu vendo aquele pai sendo julgado pelo Estado, porque evitou um crime, nossa, mas aquilo me deu uma revolta. Peguei, falei umas verdades pro pai, pro filho, pro promotor, tudo, e o promotor quieto e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o filho, depois de ter levado uma surra, diga-se de passagem, muito bem aplicada, ele simplesmente foi denunciar o pai. E quem estava sendo processado? O pai. Então, por isso que eu falo, isso são normas, isso foi em 2002, são normas de sentimento que você traz enraizado da sua formação, do seu caráter, da sua família, do seu berço, né? Então, são coisas que eu falei, meu Deus, o que é isso? O cara está sendo processado porque ele evitou um crime, né? Razão, né? Racional, tem que ser racional também. E tá aí a resposta, então. Juiz tem sentimento, sim, senhor, não é? Embora tenha que ser frio, mas tem hora que não tem como deixar de considerar isso, né? Raiz, aquilo que é óbvio também, né? Ok, o doutor Yali continua com a gente, nós temos que ir para o intervalo comercial e assim que a gente voltar, tem outros temas importantes que a gente vai estar abordando, sim, senhor, aqui no Opinião. É um instante só. Pois bem, nós estamos apresentando ao vivo o programa Opinião. Hoje, uma terça, 24 de maio de 2022. Hoje com o doutor Yali Sabo Mendes aqui, juiz da 7ª Vara Civil. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre a 7ª Vara Civil, como é que está lá a demanda nesse pós-pandemia, enfim. Vamos antes, porém, aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Falando da pandemia aí, ó, uma mulher aí de 55 anos de idade, da cidade de Nova Chavantina, que fica a 645 quilômetros a leste de Cuiabá, foi o único óbito pela Covid-19 registrado em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Nesse período, 106 pessoas testaram positivo para o vírus. Os dados foram obtidos a partir do cruzamento de informações entre o painel da Covid, da Secretaria de Estado de Saúde, que foi atualizado hoje, como acontece diariamente, e também o único balanço divulgado pela pasta na tarde desta segunda-feira, dia 23. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 737.556 contágios, dos quais em 721.798 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, 4.909 pessoas não resistiram às complicações da doença. Paralelamente, seguem internados 209 pacientes e outras 327 pessoas em monitoramento por conta da doença. Além de Cuiabá, também registram elevado número de casos as cidades de Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres e também Alta Floresta. O presidente do PSB aqui no estado de Mato Grosso, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o Max Russi, evita comentar sobre uma eventual participação no palanque de Lula no estado. Abre aspas aí para o Max. Não tem como você falar. Se vier, vamos esperar o momento. Se vier, nós vamos discutir, não vamos prever um negócio que vai acontecer ou não. Agora, se acontecer do Alckmin vir aqui, com certeza o PSB vai estar junto, fecha aspas, disse o deputado Max Russi. Já com relação ao ex-governador Geraldo Alckmin, do PSB, pré-candidato a vice de Lula, o parlamentar evidencia uma situação
bem tranquila. A declaração do deputado deixa claro o seu descontentamento com a Aliança Nacional do PSB, em coligar aí com Lula. Russi aposta que conseguirá a liberação da direção nacional para permanecer no palanque do governador Mauro Mendes do União Brasil, que vai à reeleição e terá o presidente Jair Bolsonaro do PL em seu palanque. Se houver aquele, Lorenberg, fator de punição por infidelidade partidária, o Max pode ser enquadrado aí se o PSB for rígido, se a direção nacional for rígida, né? Ou Paulo, você tem razão. Mas acontece, amigos, que no jogo político eleitoral, ninguém respeita o estatuto do partido, porque a imensa maioria, inclusive de quem tem cargos, 99% de parlamentares, nunca sequer folheou o estatuto do partido, que é o coração, que é o pulsar do partido. Não conhece, porque se o conhecesse, jamais daria uma declaração dessa publicamente. Porque ao fazer isso, de não apoiar uma candidatura, veja, depois das convenções, uma vez aprovada uma candidatura na convenção, o filiado do partido é obrigado a seguir à risca o que determina a Assembleia e as convenções, e pedir votos, sim. Mas, infelizmente, é raro, mais raro o agente público e o agente político que respeita o estatuto do partido, infelizmente. Raríssimo, raríssimo. Hoje, desrespeitar partido e decisões partidárias virou comum, né? Olha só, a Opinião está aqui apresentando nesta noite uma entrevista com o juiz de direito Yali Sabo Mendes, da 7ª Vara Civil de Cuiabá. O doutor Yali, muita gente não sabe, é primo do Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Doutor Yali, como ele disse aqui, é lá de Diamantina, a turma, né, da República de Diamantina. Lá tem um pessoal bacana, tem, além do próprio Yali, tem o Gilmar, o menino também que era aqui da Defensoria Pública também é o... Djalma. Djalma também é de lá? Também. É, turma boa, Diamantina, eu gosto de Diamantina por causa dos queijos que tem lá, uns requeijão assim, a paz do céu, coisa boa demais. Olha só, doutor, o Poder Judiciário, nesse período pandêmico aí, ele teve, assim, foi muito questionado, né, em muitas situações. Você não acha que a judicialização de muitas decisões tomadas por conta da pandemia provocou uma reviravolta aí, deixando em xeque algumas a imagem do Poder Judiciário, por exemplo? Como é que o senhor avalia aí esse processo todo aí que provocou uma judicialização de decisões por conta da pandemia? Olha, Paulo, durante esse período pandêmico, né, eu acho que o Judiciário mostrou uma face muito boa. Olha, só para você ter uma ideia, durante o período pandêmico, né, nós tivemos aí, em média, durante esse período de 2 anos, em torno aí de 500 e poucas mil sentenças, que é nós somos segundo dos estados considerados tribunais de porte médio, porque pelo CNJ são 3 tipos: tribunais de porte grande, tribunais de porte médio e de pequeno porte. E nós conseguimos a segunda maior produção, inclusive em número de processos que entraram e que foram sentenciados e, melhor, arquivados. Quer dizer, a prestação jurisdicional, ela foi integralmente dada. Sabe, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realmente, não posso falar em nome da administração, mas falar em meu nome, realmente mostrou uma face que ninguém da sociedade esperava, uma face bonita, uma face boa, uma face verdadeira, mostrando juízes laboriosos, funcionários laboriosos, todo mundo. E em momentos difíceis, né? Porque nós tivemos colegas que perderam parente, perderam pessoas, amigas. Eu tive assessor próximo de mim, né? Que infelizmente veio
A óbito, né? A falecer. Houve então, baixas, inclusive, do Poder Judiciário, algumas, né, foram registradas. Sim. Inclusive, a gente sente assim que foi um momento que parecia que a gente estava vivendo num sonho que não despertava, pesadelo, né? Que não despertava nunca esse momento. Eu, como filho de médico e pai de médico, né, eu sempre vivi na minha vida muito esse mundo médico, né? Esse mundo hospitalar, né? E eu sei quanto foi difícil. Meu menino quando começou, tinha acho que 2 anos de formado, lutou, trabalhou muito, é médico na cidade de São Paulo, sentiu realmente como se estivesse num campo de guerra, né? Infelizmente, e pior, com pouca arma para defender. Você imagina você chegar no hospital para trabalhar, a primeira coisa que você vê são os caminhões de frigorífico, né? Quer dizer, são coisas assim que abalam a gente, né? Porque assim, quando eu questiono também, rapaz, eu lembro assim que o Poder Judiciário, vou falar aqui do nosso reduto, nosso estado, nosso município, né? Foi acionado algumas vezes para decidir sobre máscara, sobre se fecha, se não fecha, se decreta isso, decreta aquilo. Quando na verdade muita gente achava assim, não, isso é um papel único e exclusivamente do Executivo, né? E eu queria que você fizesse uma avaliação aqui, nesse sentido, assim, né? Se Certo. houve interferência, se não houve. Vamos falar do âmbito aqui local. Aqui. Olha, quando você chega a esse ponto, não posso falar em caso em concreto, mas em abstrato. Não, Em abstrato, em si, a gente pode, como se diz, pelo menos comentar. Eu digo o seguinte, é óbvio, né, desde o século XVIII, o professor Lorenberg deve saber, com Montesquieu, né, escreveu o Espírito das Leis, né, coloca muito bem a formação dos 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes, eles têm que viver harmônicos, né, entre si e quando tem um desequilíbrio de alguma forma, aí que o Poder Judiciário atua, né? E é dessa maneira que o Poder Judiciário. É claro que a gente sabe que teve exageros. Por exemplo, teve pedidos, né, no interior de Mato Grosso, eu falo porque eu estava na Câmara de Direito Público, eu vi lá, do Ministério Público pedir para se trocar secretário de Saúde, Municipal de Saúde. Nós não podemos fixar a política pública de Estado. Quem fixa a política pública é o Poder Executivo. Sim. Claro. Né? Agora, se você descobre, entre aspas, que tem um secretário atuando de forma improba, uma forma delituosa, aí sim o Poder Judiciário é chamado. É provocado, né? É chamado para decidir, é provocado, né? Mas eu sempre costumo dizer, né? Infelizmente, né? Muitas vezes no afã do desespero, por isso que eu quis colocar, contextualizar essa situação, por isso que eu falei isso primeiro, porque eu sabia que você ia chegar a perguntar isso, né? Porque muitas vezes no afã de você resolver, você achar assim, não, o Paulo vai ser o melhor secretário municipal de saúde aqui, muitas vezes você peca pelo excesso, mas não por dolo. Você está entendendo? É diferente de você pecar por dolo. Eu costumo sempre dizer, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Com certeza. Lorenberg, se for uma bem curtinha, a gente consegue nesse bloco ainda, senão eu vou ter que ir para o intervalo. O que você fala para mim aí? Você consegue? Mas muito rapidamente, embora eu tenha 2 temas aqui que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, mas vamos deixar para o outro bloco. Mas nessa aqui eu gostaria muito de ouvir a experiência do senhor a respeito quando estava lá no TRE. Surgiu algum caso que merece uma reflexão maior a respeito, não? Eu queria pedir o seu poder de síntese também para responder esses questionamentos ainda nesse bloco. Olha, teve um caso sim que me chamou a atenção,
Foi depois, acabou, eu tinha feito uma decisão na época do município e tinha sido reformada e depois acabou vindo para discussão, eu já juiz aqui na capital, depois já membro do TRE. Aquela questão, professor Lorenberg, de suplente da chapa ou suplente do partido, não sei se o senhor lembra. Né? Você convoca o suplente da chapa ou se aquele, por exemplo, era de um partido, o suplente do partido. Isso foi uma matéria que chegou até o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então é uma matéria que me chamou a atenção. Porque outras matérias, propaganda eleitoral, as outras, impugnação de candidatura, são coisas mais corriqueiras, que tem em todos os pleitos, né? Mas uma questão filosófica como essa se convoca num caso de morte ou de renúncia ou por algum motivo de cassação, você convoca o suplente do partido ou o suplente da coligação. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Ok, a gente vai para o intervalo comercial então. Assim que a gente voltar, tem o último bloco com mais o doutor Yali Sabo Mendes ao vivo conosco no programa Opinião. Não sai daí. Nós estamos de volta aqui com o programa Opinião, hoje entrevistando o doutor Yali Sabo Mendes, que é o último bloco do programa. Doutor, eu falava agora há pouco aí do Gilmar. Vocês conversam de vez em quando, assim, trocam mensagens, um dá o conselho para o outro. Gilmar Mendes. Isso, assim, Gilmar, o que você fez lá, rapaz? Você soltou o fulano de tal lá. Ô, Yali, vê esse negócio aí. Tem essas conversas aí ou não? Sim, claro. O Gilmar é meu primo dos dois lados. O falecido pai dele é irmão do meu falecido pai, a falecida mãe dele é irmã da minha mãe. Olha só. É meu primo irmão, né? E a gente tem muito contato, se conversa bastante e peço, né? Sempre conselhos sobre situações, né? E isso é corriqueiro. Como normal. Eu disse, meu irmão é desembargador federal, né? Era presidente do Tribunal Regional Federal até mês passado. Ítalo Mendes, né? E também tem contato direto, porque mora em Brasília, né? O contato dele com o Gilmar é também extremamente próximo, né? E como nós somos muito... Inclusive, quando o Gilmar estudou segundo grau, o segundo ano, o primeiro e o segundo ano do segundo grau, aqui em Cuiabá, ele morava na minha casa, morava lá com meu... Eu tive a oportunidade, num passado não muito distante, de entrevistar o doutor Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, na Rádio Capital. Trabalhava na Rádio Capital, eu, Antero, a turma lá, ele esteve aqui, a gente proseou um cadinho lá no Jornal da Capital. Lorenberg. Olha, eu tenho dois assuntos aqui que eu gostaria muito de ouvi-lo. Não sei se nós vamos ter tempo suficiente. Eu trouxe aqui trechos da decisão do senhor. A primeira delas foi no dia 13 de outubro agora do ano passado. Entre aspas, para a modificação voluntária do prenome, esse também pode ser alterado em virtude de situação extraordinária e sob motivação devidamente fundamentada, com apoio na regra do artigo 57 da LRP. Justamente como no caso em que a parte do prenome que se deseja suprimir, aparecida entre parênteses. Certo. Além da falta de utilização como elemento onomástico de identificação social, implica ao nomeado dor e sofrimento na medida em que atribuído para o prestígio de crenças religiosas da mãe. O portador não tem a menor empatia, comprometimento com a carga simbólica que o seu prenome encerra. Antes, pelo contrário, antipatiza, despreza e odeia. Em suma, estando demonstrando o justo motivo para a retificação do registro civil da autora. Ela pedia exatamente a troca do prenome Aparecida, porque era uma exigência do pai que a registrou assim. E ela se dizia evangélica. Eu não posso comentar caso em concreto por determinação do CNJ, mas eu vou responder no caso em abstrato,
Para dar um exemplo de aconteceu exatamente menos de um mês atrás, entrou um rapaz com um prenome que é um princípio ativo de remédio, né? É diferente de ser um nome Aparecida, né? E você já imaginou? Você está num colégio com um nome que você não sabe nem do que é. É simplesmente um princípio ativo de um remédio. Você está entendendo? Então são situações que a gente tem que ver. Eu vi, por exemplo, vi isso não aqui em Mato Grosso, mas vi em reportagens de sites, uma pessoa com prenome Lockdown. Você está entendendo? E então são situações que a lei autoriza quando não te expõe ao ridículo. Não é relativo isso? Quando eu quero colocar o nome do meu filho de sulfato de betametasona. É relativo. Alguém vai falar, puta, é normal, é natural. Mas aí alguém vai se sentir ridicularizado. Mas quem que vai avaliar isso? Não é relativo? Isso é relativo. Por isso que quem pede é o que sente. Você entendeu? Né? Exatamente. Né? Na minha época de faculdade em Brasília, eu não comentei aqui antes, mas eu sou engenheiro agrônomo também, sou formado em agronomia. E eu tinha uma colega que mudou de nome, era de descendência alemã, que o nome dela é Hannelore, que é Ana Laura. E as pessoas chamavam de Nelore, quer dizer, ela se sentia assim, machucada com esse negócio. E na Alemanha, inclusive, o professor Lorenberg conhece de história muito bem. E conhece a Alemanha também, que esteve lá antes. Inclusive a esposa do ex-primeiro-ministro da Alemanha, Willy Brandt, você deve lembrar, a década de 80, chamava Hannelore. Quer dizer, lá na Alemanha é um nome comum. Mas para nós brasileiros, sem contar que naquele tempo não existia o tal do bullying, né? Então, aí eu soube um tempo atrás, ela me falou, encontrei com ela um tempo depois em Brasília, ela me falou que tinha conseguido a mudança do nome para Ana Laura, que era, segundo ela, a tradução do Hannelore, né? Então, professor, isso depende muito do sentimento, né? Agora, é diferente de você falar assim, meu nome é Paulo e não gosto de Paulo. Mas eu posso, Paulo, não, mas hoje... apóstolo Paulo, mas eu não sou Sim, eu, mas hoje tem um nome social, você pode usar. Entendi. Hoje tem um nome social. Olha só, eu vou trocar de assunto, porque eu não posso deixar de questionar sobre a nossa querida 7ª Vara Civil. Como é que está a demanda lá, que tipo de assunto? E também eu gostaria que você deixasse aqui uma dica para quem está nos assistindo, doutor, que eu sei que existem situações, por exemplo, tem golpistas soltos por aí, à espreita, atrás das presas para dar aquele golpe. Os aposentados, por exemplo, não é? Eu vi uma situação que aconteceu com um estudante, um acadêmico, um bacharel em direito, salvo engano, coisa assim, nada envolvendo a loja maçônica, aplicando golpes. Como que a 7ª Vara está agindo e, ao falar da demanda, eu queria que você desse uns toques aí de conselhos para as pessoas ficarem mais atentas. Olha, Paulo, existe o que nós chamamos no jargão jurídico de demanda predatória. Né? O que são demandas predatórias? São aquelas demandas idênticas, eu, você, professor Lorenberg, entramos na justiça com o mesmo causídico, né, para tirar o nome do Serasa. Você está entendendo? Eu tenho uma questão muito, assim, uma posição muito tranquila em relação a isso. Porque um dos princípios do direito é que o ônus da prova cabe quem acusa. Se eu falo que eu, estou, como se diz, tendo prejuízo, eu tenho que mostrar esse prejuízo. Não a outra parte é que está adversa. Se eu falar que alguém rouba, eu que tenho que provar que ele rouba, não ele fazer a prova negativa. Você está entendendo? Então eu falo o seguinte, a pessoa, ela tem que tomar muito cuidado com essas demandas.
Você está entendendo? Porque o canto da sereia existe no judiciário, o canto da sereia existe no campo de futebol, em todo lugar tem. Por quê? São seres humanos, né? Não existe, a infalibilidade é só de Deus, né? Então, para ser infalível. Então, enquanto homens, né, tem esse tipo de situação, infelizmente. Mas o judiciário está coibindo, está cobrando e, como se diz, tem tido um resultado muito bom da diminuição desse tipo de situação, desse tipo de ação. A dica que o senhor dá, então, é que as pessoas tenham mais parcimônia no sentido de, antes de provocar uma denúncia, por exemplo, é isso, né? Exato. Tinha um professor de Direito Processual Civil, e até hoje desembargador Márcio Vidal, que ele dizia uma coisa que é verdade. Dizia, não, diz uma coisa que é verdade. Não sei se ainda dá aula e diz. Ele falava assim, o primeiro juiz da causa é o advogado. Você tem que dizer a verdade para a parte. Olha, não entra nessa história que isso aqui não vai dar certo. Porque não adianta você querer ganhar por ganhar. Porque depois você ainda pode ser condenado até pagar uma sucumbência em cima disso, para uma outra parte. Quer dizer, não entre numa aventura jurídica. Entendi. Você está entendendo? Não vou chegar, estou sem fazer nada, hoje eu vou processar o Paulo. Por quê? Ele fez, não, mas todo mundo está, não sei o quê, processo. Vim aqui no programa, não gostei do local, tal. Quer dizer, é uma aventura jurídica. É. Não é? E responsabilidade também, né? Lorenberg. Veja, tem um caso aqui, que é claro que você não vai comentar o caso, mas no dia 11 de abril de 2011, quando uma decisão do senhor, uma senhora que foi chamada de macaca preta num ônibus, e esse ônibus foi, a empresa foi condenada a pagar 15 mil reais para essa senhora. Isso em 2011, e parece-me que até hoje, parece-me não, eu tenho a certeza que até hoje esse tipo de preconceito, de discriminação, de agressão ao ser humano continua presente até com um número muito maior. É isso mesmo que chega às mãos do judiciário? Professor, infelizmente eu tenho que dizer que sim, mas aí eu volto àquele, né, que nós falávamos no primeira parte do programa, sobre a questão do sentimento do magistrado, né? Antigamente a gente brincava, jogava bola, corria e nunca ninguém olhava, você nunca parou para ver se a pessoa é branca, preta, amarela, japonês, tudo, né? Então, são coisas que eu falo sempre isso. A minha mulher é de ascendência alemã, de pai, de mãe, eu que falo, parafraseando o senador Júlio Campos, eu sempre falo, pai, mãe e parteira de alemão, dos dois lados, tudo. Você não olha como uma pessoa, você está entendendo? Um amigo seu, uma pessoa com quem você relaciona, numa audiência, em qualquer lugar, numa fila de banco, numa fila de ônibus, aonde for, você não pode ver uma pessoa com cor. Eu sempre falo isso para minha mulher, quando eu estava falando para vocês dela de sangue alemão. Olha, eu acho assim, isso tão impróprio, né? Meus amigos não têm cor. Você está entendendo? São todos iguais. Você está entendendo? Eu nunca olhei, por exemplo, quando eu era estudante em Brasília, e foi na época das diretas já, aquele movimento estudantil já estava reabrindo, né, a nova república, tudo. Nós tínhamos ali ídolos como Milton Nascimento, tudo. Quem olhava para Milton Nascimento para dizer se era branco, preto, amarelo? Você está entendendo? São coisas assim que, no milênio passado, isso já não deveria existir, né? A gente não vê dessa forma. Então, realmente, quando a gente vê essas coisas que esses dias eu estava vendo na televisão, vê essa situação, não choca, porque eu nunca tive amigo por cor, nunca tive amigo,
será por gênero, tudo. Esse dia, até comentando isso com um jornalista, eu disse para ele, eu te conheço há 15 anos. Nunca reparei que cor que você tem. Não interessa, sabe? Então são situações que nos chocam quando vê esse tipo de situação. Sabe? Mas como disse, é aquilo que nós falamos na primeira parte do programa, são sentimentos, né? E o juiz tem isso também, né? Eu tenho que... a gente está caminhando para o final do programa e não há muito tempo aqui, né? Tem uma decisão sua, olha só, eu não posso entrar no fato concreto, mas, tal como eu pedi para o senhor agora há pouco, uns conselhos, umas dicas assim, como você falou da parcimônia, eu usei a palavra parcimônia, mas cuidado em se levar adiante denúncias. Essa decisão que eu estou me referindo aqui agora, do dia 2 passado, agora de maio, Certo. sobre aquela questão da Telex Free, a condenação, inclusive, a pagar aí a quantia de R$60 mil. Dicas, né, porque eu imagino que é um assunto que, vez ou outra, está aparecendo por lá, não é? Para as pessoas não embarcarem nessa aí, para não ter esse dissabor de depois ter a decisão na justiça. Olha, eu falei isso hoje para uma colega minha. Eu disse assim, não existe, o professor sabe disso, você sabe disso, não existe almoço De graça. de graça. Não existe. Você está entendendo? Quando uma pessoa começa a ver que a coisa está muito fácil, que algum tipo de golpe, infelizmente, tem. Você está entendendo? E como eu vi esse caso, não sei se vocês lembram também da época, foi exatamente em 98, quando eu entrei na magistratura, 99, aquele golpe da Boi Gordo, que apresentava, aplica dinheiro conosco que vocês vão ter aquele rendimento. E eram uns rendimentos exorbitantes, porque como a inflação tinha diminuído, as aplicações na poupança tinham diminuído muito. Então as pessoas foram ali de livre e espontânea vontade. Aí você pergunta, a pessoa é louca de todo gênero? Não. A pessoa é interditada? Não. Ela tem alguma deficiência de natureza, quer dizer, são relativamente incapazes ou incapazes? Não. Foi lá, fez e caiu. Como eu acredito que praticamente todo mundo já tenha caído em algum golpe, eu mesmo, comprar coisa na internet e 2 anos atrás e até hoje não chegou em casa. Né? Então tá, a dica é essa aí, ó, o golpe tá aí, cai quem quer. Pirâmide financeira, meu caro, é que nem o boi gordo que você falou, boi gordo? Boi gordo. O boi gordo, não cai nessa não, almoço de graça não existe. E isso é uma grande verdade. Doutor Yali, eu queria continuar, o Lorenberger tem um monte de anotação ali, o senhor também, a gente tem assunto aqui, mas não temos tempo. O horário de rede tem que ser obedecido aqui, porque senão o Dorileu vem aqui. Obrigado por ter vindo, esse espaço continua, então está no caminho já, né? Você não vai errar de novo. Agora não. Vai chegar ali, aperta a campainha, vai lá, abre, para a gente prosear mais aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado você, Paulo, obrigado, professor. E estou à disposição, papo gostoso, um papo generoso, estou à disposição. Quando quiser tirar alguma dúvida. Vamos querer sempre, não, Lorenberg? Claro. Para mim é uma honra. O doutor Maria Helena esteve aqui também, o pessoal está vindo aqui, ó, o pessoal dos embargadores estão vindo também. Enfim, é isso, Lorenberg, a gente se encontra então amanhã aqui, né? Até amanhã. O presidente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, o Cleito Gauer, vai estar conosco aqui às 7h30 da noite, ao vivo, amanhã, aqui no Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.